isso feito saindo da boca dele, sabe? Eu estou falando, me referindo aí já a atrasos de premiações e direito de imagem e tal, do Campeonato Mineiro, etc. Ele chega lá, faz esse compromisso com os jogadores. Eu falei. A gente fala com os jogadores. Isso da SAF, o que esses caras prometiam pro torcedor? Eles prometiam pro torcedor do Atlético uma coisa que eles não cumprem. Eles mentem. Crise do lado de lá. O pau tá quebrando. Eu tô gostando de ver, viu, cara? A gente vai reagir juntos aqui. Aos donos da bola, o Everton deu a notícia com o coração doendo. Informações que já tinham sido antecipadas aqui pelo Vini na matéria que eu fiz, falando tudo isso que eles estão trazendo as informações agora. Talvez as frangas, os atleticanos, eles acreditem agora, né? Agora já tá começando a aparecer os donos da bola, daqui a pouco a gente vai para outros meios de comunicação, mas há torcedores do Atlético que dizem que isso não é verdade, que isso não tá acontecendo. Eles estão em outro planeta e tá gostosinho demais. Continuem assim. Fala pra mim, Everton. Vai lá, HG. O que tá acontecendo lá de lá? Que tá acontecendo? Incomodado quando a gente fala aqui que o elenco é absolutamente desproporcional, que o Atlético não tem problema, não tem um meio-campo confiável, que o Atlético está tentando trazer jogadores, mas como não tem dinheiro, o Cuca vai e indica o Pituca, aí o dono diz que não, porque é reserva do Santos, aí o Cuca fica esperando, e uma fonte, eu falei com vocês ontem, que uma fonte me confidenciou que o Cuca até agora não foi procurado, nem pelo Brax, nem por ninguém, para falar do que estão planejando para a janela que se abre na próxima semana. Não estão planejando. Aí vocês ficam bravos com a gente. Pois é. Se a verdade os incomoda, então que bom, né? A gente vai continuar trazendo a verdade para vocês aqui. Duro é chegar aqui falando, tá tudo bem, os jogadores estão satisfeitíssimos com promessas que não foram cumpridas, com atrasos, né? Vocês querem que a gente diga isso? Tem muita gente que faz isso aí. É só vocês não assistirem aqui. Vai para quem mente para vocês. Vai para quem mente para vocês. Ontem eu tava aqui arrumando meu carro aqui no posto de gasolina ali, arrumando um negocinho ali. Aí um rapaz até da Galocura chegou e falou assim, cara, a gente torce, a gente é apaixonado, mas a gente respeita. Porque isso que vocês estão falando lá chega pra gente também. Sabe? Então, dói, incomoda, vai continuar doendo e incomodando. Até alguém chegar, externar a situação, alguém aparecer para falar, alguém explicar por que a dívida só sobe, alguém explicar por que não tem planejamento, por que o Cuca não foi procurado, por que estão negando o Pituca se não tem dinheiro para contratar e o Santos pagaria metade do salário, por que vetaram o Pochettino, né? Por que o Siga reprovou o Mina. Reprovou o Mina, não. Não tinha dinheiro para contratar o Mina. Né? Alguém precisa chegar e explicar. Por que o Cuca ainda não tem nenhum nome na mesa dele que pode chegar? Vai chegar alguém? Porque se não for chegar alguém... Não vai chegar ninguém. Não vai chegar ninguém, hein? Chega e diz, torcida, ó, a janela está se abrindo, nós não temos dinheiro, meu filho, não estão pagando ninguém, então nós não vamos contratar, porque não temos dinheiro. Aí vão falar pro Cuca, o que tem é isso aí, tá bom pra você? Aí o Cuca vai dizer, é o que tem, o que eu posso fazer? Mas sabe o que é, Everton? É assim, o torcedor, ontem quando você trouxe essa informação, eu fiquei estarrecido. Por quê? Porque ano passado nós tivemos uma reunião, até o diretor de comunicação do Atlético, ainda era o Diogo, foi ser apresentado para a imprensa, e ali, isso foi em setembro do ano passado. Eles colocaram que o Atlético estava começando a fazer o planejamento para o ano de 2025, em setembro de 2024, ok? Eu falei, pô, é isso, planejamento você tem que tratar com antecedência. Só que o maior erro foi o seguinte, o planejamento foi feito com o Milito, e o Milito, no ano seguinte, ele não estava ali. Então, houve um erro nisso. Quando o Everton traz essa informação de que ainda ninguém procurou... Isso foi em setembro do ano passado? Do ano passado. E o Atlético falou que no final de setembro já estaria começando o planejamento para esse ano. Quando ontem o Everton falou, poxa, ninguém procurou o Cuca, eu falei, não é possível. Porque se ano passado ele está fazendo planejamento com tanta antecedência, eu fiquei com isso na cabeça, ficou me incomodando, como eu sei que incomodou você que está assistindo. E aí eu conversei com uma pessoa muito forte dentro do Atlético que me confirmou tudo que o Everton falou.
Tudo que o Everton falou. O Cuca ainda não teve nenhuma reunião com a diretoria do Atlético para tratar sobre reforço. Só que faltam 6 dias para abrir a janela. E eu achava que o Atlético já teria alguns nomes encaminhados, alguma coisa. Tem. Não chegaram nem para poder falar, olha, Cuca, tem esse. O nome do Atlético bem encaminhado é no SPC. Qual que seria bom para você? Nem opções foram apresentadas ainda para o Cuca. Isso me preocupou, sabe? A questão do Fico Pituca, preocupado também. do Atlético negar o Pituca, mas aí eu fico pensando o seguinte, hoje o atleta está em condição, pelo que a gente está entendendo, de trazer outro melhor, em condições melhores do que o Pituca. Então eu acho que aí entra um ponto... A salvação dos caras é o Pituca, velho. Puta que pariu. O trem lá tá pior que eu pensava. Que o Everton falou no início do programa. Confiança. Será que a direção do Atlético está confiando no que o Cuca está pedindo? Não. Eu tenho essa... Calma. Tá de sacanagem. Deixa eu acabar de concluir. Não deixo, não. Não deixa não, Thiago. Não deixa não. Deixa eu acabar de concluir o raciocínio. Isso é um absurdo, senão velho. você vai fazer um corte que Mas tá isso é um errado. absurdo, Porque, olha só, quem entende mais de futebol hoje no Atlético pra mim é o Cuca. Se ele pede o Pituca, eu acho que você pode até pensar 2 vezes, entender, trazer algum tipo... Não. Mas se você... Não pode não. Você vai deixar eu acabar de Deixa concluir? ele falar, você não deixa ele falar. É crise. Mania. Deixa ele falar, Essa depois você mania. fala. A gente não consegue, você pode discordar, você vai ter o seu momento. Cara, Mas você inacreditável. corta Peraí. Inacreditável. É porque eu acho que o Atlético hoje, por exemplo, o Pituca... Ai, que coisa linda. Seria bom pro Atlético, por que não? Ainda mais se é um cara indicado pelo Cuca. Eu também acho. Eu acho que seria um bom jogador. Agora, eu vou ficar pensando o quê? Aí eu vejo torcedor nas redes sociais falando sobre Roger Guedes, ou falando sobre jogadores que não tem como. isso. Mas é isso que o torcedor tem que entender. Ele tem que Mas esquecer, não sou eu. se eles não estão E entendendo o que tá acontecendo, Ô, Thiago, cara, você sabe qual foi a mensagem que eu Tá vi aqui? nítido. Eu falei aqui nos bastidores. Anteontem, eu vi uma mensagem numa live que eu fiz no meu canal. Um torcedor falando assim, eu acho que a diretoria tá mentindo pra gente. A dívida Não, é ela tão tá grande. mesmo, Não, a mas dívida... Não, eles falam isso nos meus vídeos e comentam. Não, a dívida não é isso tudo não. Isso aí é coisa... Não é tão grande assim. Não. Isso é um terrorismo só pra... Como assim? Será que o torcedor não acreditou ainda que tá vivendo em dívida? Mas não, Cara, mas não acreditou. É Tem absurdo que mesmo explicar. do torcedor, porque E ela se não disse que vier- o Atlético se vira não vier potência, o reforço à Atlético não altura, vira. tem que falar. Ela disse que o Atlético vai ser um time que vai brigar por tudo e o Atlético não briga. A diretoria tá mentindo pro torcedor desde Então, 2020. aonde que você não tá concordando com o que eu falei que você queria me cortar Mas o várias que vezes? você tá dizendo que tá Sobre a errado? confiança. A diretoria talvez não esteja confiando no Cuca. Gente, Na é uma verdade, a gente... suposição dele. Isso, eu ele tá discordei. Eu posso discordar da Você pode suposição. discordar, mas você da pode- diretoria, não do Breno. O Breno Mas tá eu posso fazendo uma discordar, suposição. não tem É um suposição. argumento. O que a diretoria tem feito hoje, ela tem mentido pra gente. Ela tem mentido pro torcedor. Mentiram, viu? Mentiram. Isso é desde 2021, gente. E pro acabou o título do Brasil. Ela tá mentindo pro Cuca. A questão não é falta de confiança da diretoria no Cuca, não. A questão é falta da diretoria honrar a palavra dela. A diretoria deu uma palavra pro torcedor. Pega o início da SAF. O que esses caras prometiam pro torcedor? Eles prometiam pro torcedor do Atlético uma coisa que eles não cumprem. Eles mentem. É mentira atrás de mentira. E aí quando a gente fala assim, mas e isso? Em vez deles virem a público e se explicarem, eles se escondem, se acovardam. A diretoria do Atlético tem que se explicar. E, cara, quando eu falo diretoria, esquece o Paulo Brax, esquece quem está na gestão do futebol, até o próprio Vitor, que eu faço muitas críticas. Quem tem que se explicar é o Rafael Menin, que é quem está à frente do Atlético hoje. Ele tem que vir a público, olhar para uma câmera, qualquer que seja do ATV Galo, seja Galo TV, sei lá como é que chama lá, pode ser qualquer lugar. Ele tem que olhar para essa câmera, colocar o microfone e falar, não, eu errei, nós erramos nisso. Errei, fui moleque. Nós pensamos naquilo, pensávamos desse jeito, assim, assado. Ele tem que sentar e se explicar. Errei, fui menin. O Atlético vai chegar agora numa janela de transferências que não tem planejamento para contratação. A janela começa segunda-feira que vem, gente. O Atlético não sabe, não se sentou com o treinador para discutir isso. O técnico vai coletiva atrás de coletiva reclamar que não tem jogador. E ainda acham ruim quando nós viemos aqui e cobramos. O Cuca vai fazer isso. E aí eu tenho que escutar, velho, de coleguinha, cara. Coleguinha nosso, do meio, que teoricamente formado em jornalismo. Que a gente, quando cobra aqui, tá errado. Não, é desrespeito. Desrespeito é o que vocês estão fazendo com o Atlético, cara. Pelo amor de Deus. Só vale lembrar que o Cuca, numa coletiva, pediu à torcida do Atlético paciência, porque os reforços chegariam. Torcedores
calma, os reforços vão chegar. Que coisa linda, né, cara? Tudo, exatamente tudo que o torcedor do Atlético usava de artimanha para tentar zoar o Cruzeirense está acontecendo com ele, só que em dobro. Nessa janela. Ele falou isso, tá gravado. Então, quer dizer, nessa hora, ele pedindo essa paciência pro torcedor, Torcedores, aí eu fico calma. pensando o seguinte, eu entendi que já tinham coisas encaminhadas. Agora, quando você traz isso e eu também recebo a mesma informação, quer dizer, será que o Cuca, então, ele prometeu sem ter a certeza? Né? Eu acho que o problema Cara, maior é a complicado, sensação de abandono. O que é a sensação de abandono? Quando ninguém aparece para falar, estou falando de dono, gente, estou falando de gente grande dentro do clube. Não estou falando de, eu tenho um diretor para isso, então eu não quero aparecer. Não. Às vezes é importante. É importante o dono estar presente, sabe? Importante o Rafael ir lá, encarar os jogadores, conversar, explicar o compromisso feito saindo da boca dele, sabe? Eu estou falando, me referindo aí já a atrasos de premiações e direito de imagem e tal, do Campeonato Mineiro, etc. Ele chega lá, faz esse compromisso com os jogadores. Eu falei. A gente fala com os jogadores. A gente Eu fala. avisei. Não estamos tirando a responsabilidade de jogadores, não. Mas a gente fala. Então é importante essa sensação de abandono, deixar só na mão do Vitor, do Paulo Brax, do Bruno Musi. Não, vocês resolvam aí, não pode ser assim. Então falta essa sensação de abandono, ela é perigosa. O Cuca não será amparado pelos donos. Lá em 21, quando o Atlético deitou, fez um ano assim, mágico, em 21, a relação do Cuca era mais próxima do Rubens. Do Rubens Menin. Eu passei, do Rubens Menin, importante, senão ela achar que é do jogador. Eu estava na Itatiaia, aliás, a Itatiaia, para quem está mandando mensagem para mim aqui, os prints estão chegando aqui no WhatsApp, Itatiaia, eu pedi demissão da Itatiaia, tá? Eu pedi demissão, eu não fui demitido. E outra coisa, quando eu pedi demissão, o João Vitor Xavier me disse, vamos remodelar o seu contrato, nós não queremos que você saia, fica com a gente, vamos montar um projeto juntos. É crise em tudo quanto é lugar. Para deixar bem claro, para quem fica falando merda em rede social e em grupo de WhatsApp, eu Tá vendo? pedi demissão da Itatiaia. Para deixar bem claro. Saí numa boa, eu Pulou do barco. Parabéns, Zé. fui o único profissional, depois de mim outros pediram. Ganhou Eu fui meu o único respeito. profissional da Itatiaia, nesses 70 e tantos anos de Itatiaia, 73 eu acho, que despediu no ar a pedido do meu chefe, João Vitor Xavier, que por mim teve respeito. Eu saí de lá porque eu quis. Eu saí de lá porque eu tenho um projeto. Tá para entrar no ar aí, vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Eu não vou sair daqui, não. Que eu isso? só saio daqui quando eles não me quiserem mais. E quando não me quiserem mais, eu deito ali na Raja Gabalha e só levanto na frente do trânsito. Eu só levanto quando me recontratar. Nossa senhora. Vai protestar. Será que vai ter protesto aí? Aguardemos os próximos vídeos aqui no canal Vida Cruzeirense. A gente vai reagir, gente. Há muita coisa que vai sair aí ainda. Eu tenho informação aqui de tanta coisa legal, tanta coisa boa pra gente poder reagir aqui. E a gente vai aos poucos, né, pro atleticano ir digerindo devagarzinho e